Assunto de extrema importância para nós hoje, vamos falar sobre o nosso trabalho como motorista de aplicativo utilizando a nossa lousinha. De maneira improvisada dentro do nosso carro, vamos falar sobre o nosso trabalho como motorista Uber. Como é hoje, como a Uber entende que é e como deverá ser no futuro. Vamos lá! Hoje, para você trabalhar como motorista Uber ou com os aplicativos, eu estou citando o Uber aqui, mas quero dizer 99 também, hoje você assina, ou seja, aceita um contrato. Eles mandam para você ali no próprio aplicativo e você basta aceitar e você vai poder então fazer aí as suas viagens, levando passageiros onde quer que seja. Desta forma, como a Uber quer que a gente trabalhe, você não tem nenhuma garantia e também não tem nenhum direito. A única coisa que a Uber entende é que você utiliza o aplicativo dela, que ela considera como um aplicativo de tecnologia e não de transporte. Então você abre o aplicativo, faz as corridas que ela mandar para você com o preço que ela mandar e você recebe um repasse desse valor. Você vai receber o valor apontado ali na tela de ofertas quando eles mandam para você. E a Uber, logicamente, por todo esse trabalho que eles dão, para nós, de utilizar o aplicativo deles, eles retêm uma porcentagem, normalmente variando em torno de 40% de cada viagem que você faz. Lembrando que cada vez que você recebe a corrida na tela de ofertas, aquele valor já está descontado a porcentagem da Uber. Para quem não sabe, é assim que funciona. E lembrando que tudo aqui é definido pela Uber, é ela quem define como vai ser. Você não define nada, você apenas liga o aplicativo, utiliza o aplicativo para trabalhar, mas tudo é definido pela dona Uber. Ou seja, o carro e todos os custos com o carro, como combustível, manutenção, documentos, seguro e outras coisas mais, tudo é do motorista, responsabilidade sua. Você é que tem que pagar tudo. Mas se o passageiro sujar o meu carro, a Uber poderá entrar em contato, fazer com que você entre em contato com o passageiro para ver se há a possibilidade dele pagar esse impasse que aconteceu ali no seu carro. Mas não é garantido também. Mas e se alguém bater no meu carro? O custo será todo seu. Mas e se o passageiro quebrar a maçaneta do meu carro? O custo é todo seu. Tudo. Pensa em tudo. Nada do que o passageiro fizer, a Uber vai custear. Nada. É tudo o custo seu. Beleza? Olha aí. Nada vai ser feito pela Uber. Qualquer problema é todo seu. É assim que funciona hoje. Mas não é possível que continue funcionando desse jeito quando a gente trabalha como motorista Uber. A gente vai chegar lá. Está desse lado aqui do nosso quadro explicativo. Então, entenderam? Você assina, aceita o contrato, faz do jeito que a Uber quer, ela retém uma porcentagem, ela define tudo e os custos são todos seus. Qualquer problema é todo seu. Bem, mas existem outras formas de trabalho, como por exemplo o CLT. A consolidação das leis de trabalho define que para ser CLT você tem que ter todos esses elementos aí, como por exemplo ser uma pessoa física, ter pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. Dá para explicar tudo isso aqui se vocês quiserem. Por exemplo, quando você consegue um trabalho com registro em carteira, isso significa que você é uma pessoa física, não é uma empresa trabalhando para outra. Então a CLT envolve apenas uma pessoa física trabalhando para uma empresa com com registro em carteira. E você tem todos os seus direitos trabalhistas conforme a CLT. Pessoalidade. Para ir trabalhar tem que ser você, não pode mandar seu irmão, qualquer pessoa. Tem que ser você para bater o cartão lá dentro da CLT. Não eventualidade, você trabalha, cumpre ali um horário semanal, por exemplo, 14 horas por semana. Onerosidade, você recebe pelo seu trabalho. E subordinação, você tem um chefe. Alguém ali está mandando você fazer os seus trabalhos. Então você tem obrigações, tem que cumprir horário e recebe ordens. Tudo isso dentro de uma CLT, com registro em carteira.
Existe uma segunda via, que é aqui os autônomos, e dentro desses autônomos inclui também o MEI, que são microempresários individuais, praticamente igual aqui, mas tem algumas diferenças. Mas é desta forma como a Uber entende, até porque muitos de nós somos MEI mesmo. Então a Uber faz assim, você trabalhando pelo aplicativo dela, ela entende que você é um autônomo. Você decide quando trabalhar, você é que escolhe o momento que você deve ligar o aplicativo e desligar o aplicativo. Ela entende que você é um liberal, um profissional liberal como o MEI. Você não tem vínculo de emprego, nenhum vínculo, nada, tanto nas obrigações como também nos seus direitos, apesar de que o contrato reza sim algumas obrigações. Eu estou dizendo para vocês, isso é como a Uber entende, não estou falando que é assim. Esta é a forma entendida pela Uber, pelos aplicativos, tá? Eu falo Uber, mas pelos aplicativos. E você não possui registro em carteira. Você, quando vai trabalhar pela Uber, basta você aceitar o contrato. Não tem registro em carteira de trabalho. E você, assim como um profissional autônomo, deve assumir os erros. Qualquer falha que acontecer, se você aceitou uma viagem que não era interessante, você perdeu o valor, qualquer coisa que aconteça, se quebrar o teu carro, o passageiro estragou, se você caiu no buraco, se você é multado, todas as falhas, seja o que for, todos os erros, é de responsabilidade do autônomo, responsabilidade sua. Então, gente, é aqui que entra a situação. Por isso que não pode ser deste jeito, contrato, do jeito que a Uber quer. Não poderia ser também através de CLT, e também autônomo não está se encaixando. Observe que tudo aqui que eu falei para vocês não se encaixa, porque você toma decisões, você que decide o valor, por exemplo, da viagem. Claro que não é você, quem toma essa decisão é a Uber. Então não poderemos ser encaixados como autônomos também, nem como CLT, nem como autônomo. E é isso que está acontecendo hoje. Em alguns países, como no Reino Unido, na cidade de Seattle e outras mais nos Estados Unidos, já existe uma terceira via, que não é CLT e também não é autônomo. Ela é chamada de workers lá fora, né? E workers, na tradução simples aí, quer dizer trabalhadores. Esta via é a mais próxima, a que se aproxima hoje da chamada gig economy. Essa economia, esse trabalho que a gente faz aí pelos aplicativos, tanto Uber quanto 99. Economia de bico, quer dizer, né? Então, olha o que acontece com os workers, com os trabalhadores. É uma categoria intermediária, não autônomo, não CLT, mas uma categoria intermediária. E aqui o agente vai atuar pela empresa, você vai ligar o aplicativo da Uber e vai trabalhar por ela. E você vai ter alguns direitos trabalhistas básicos. E não só os direitos, mas você vai ter também desobrigações, como por exemplo ser flexível no seu trabalho. Então você não precisa cumprir exatamente o que está aqui na CLT, mas você vai ter alguns direitos trabalhistas básicos. Lá fora foi definido já como um salário mínimo por hora, por exemplo. Eu não lembro agora, mas teoricamente, basicamente, $15 a hora. Ninguém lá que está com o aplicativo ligado pela Uber, lá tem a Lyft também, recebe um salário mínimo por hora menos do que $15. Um exemplo que eu estou dando para vocês, eu não me recordo exatamente. Então, esse salário mínimo básico por hora é garantido dentro dessa categoria intermediária. Além disso, também tem outros direitos, como o trabalho remunerado em feriados. Acredito eu aqui que se for um feriado, se for um domingo, o valor pode aumentar. Acredito eu que seja isso. E também tem direito a descanso semanal e algumas coisas aqui ainda não está bem definido. Eu trago para vocês tudo em outros vídeos. E também a proteção sobre discriminação. Esses são alguns direitos lá. E aqui no Brasil está sendo feito eu já mostrei para vocês em outros vídeos aí que a Uber,
outras empresas como 99, empresas de aplicativos, eles de motoristas estão já reunidos com o Ministério do Trabalho para definir como vai ser isso. Nada disso está definido. Uma coisa é certa, vai mudar mesmo. E dentro disso, eu estou falando para vocês, após aí a nova eleição, o novo presidente aí, muitos estão cogitando que agora vamos passar a ser CLT. Nada disso, gente. Eu entendo como não seremos CLT, mas também não podemos ser autônomos. Até porque não somos nós que tomamos decisões no preço das viagens, por exemplo. Então, defendo sim que haja uma terceira via como essa que existe lá fora, trabalhadores, workers. Vamos ver o que vai acontecer e tudo isso vocês vão saber em primeira mão aqui no nosso canal falando de Uber. O que vocês acharam disso? Conta pra mim aqui e a gente vem e fala em outros vídeos também. Eu entendo que os direitos básicos nossos não podem se ater a apenas isso. Entendo eu que isto daqui precisa ser mudado. O carro e todo o custo, combustível, manutenção, documento, seguro, tudo isso tem que ser mudado. Qualquer problema é todo seu. Não. Esta parte tem que ser mudada. Tudo bem, você vai pagar o combustível do seu carro, mas uma ajuda na manutenção. Outra coisa, seguro. Eu entendo que deve ter um seguro, não só aquele seguro app, que é aquele seguro pra gente, mas um seguro do nosso carro. Ou seja, ninguém consegue trabalhar pela Uber se não tiver um seguro. E esse seguro custeado pela empresa. Qual o problema? Você está colocando um carro para trabalhar por ela. E por que não, então, definido aí, ou pelo menos uma parte, uma porcentagem desse seguro, dessa proteção veicular. Entre outras coisas que eu entendo também que a gente deva ganhar sim. Salário mínimo básico por hora, né? Para que a gente possa trabalhar assim efetivamente. E também esta situação tem que ser mudada urgentemente. O carro e todo o custo não pode ser apenas seu. Até porque a Uber retém uma porcentagem do valor. Deixa eu falar mais uma coisa aqui para vocês antes de terminar o vídeo. Tudo isso que eu estou falando de contrato da Uber, dela entender que nós somos autônomos e todo o custo, todo o problema ser nosso, tudo isso muda quando você vai para a justiça. Alguns juízes estão entendendo até que deve ser registrado em carteira, olha só, com todos os direitos trabalhistas, o que a Uber diz que isso não é interessante para ela. Se você foi excluído da Uber sem qualquer defesa, vá para a justiça e veja lá, você vai ver que os juízes estão decidindo a favor do motorista sim. Não perca seu tempo. Este vídeo, basicamente, ele traz todas as informações necessárias para você entender como funciona e como deve funcionar no futuro o nosso trabalho como motorista de aplicativo. O que você achou? Tá bem explicativo, né? Entendeu também dessa forma? Acha que deve ser assim, como eu falei? Coloca aqui nos comentários o que você acha. Você já foi para a justiça? Como foi decidido lá? Não é mesmo que os juízes estão decidindo a favor dos motoristas? Até porque a Uber leva o dinheiro dela, então ela não pode se eximir de nenhuma responsabilidade quando acontece alguma coisa. Vai mudar. Tudo isso você vai saber em primeira mão aqui no nosso canal falando de Uber. Um abraço, fiquem com Deus, até breve.